A invasão russa na Ucrânia já dura mais de 18 meses. E nesse tempo, custou caro ao mundo. Ambos os lados do conflito investiram bilhões de dólares em equipamentos militares para destruir ainda mais bilhões. Infraestruturas cruciais dentro e fora da zona de guerra foram destruídas em nome da invasão. O total de mortes entre os dois lados, lutando nesta guerra, agora se aproxima de 500 mil mortos ou feridos. Embora não haja atualmente um fim à vista para este conflito, uma das coisas mais produtivas que governos, ONGs e pessoas ao redor do mundo deveriam fazer agora é planejar o que acontecerá com os países envolvidos quando os combates cessarem. Embora não se envolva diretamente no conflito, esta é provavelmente uma das formas mais eficazes de evitar que isso se repita. A reconstrução da Ucrânia, devastada pela guerra, custará quase $500 bilhão, e infelizmente uma quantia tão alta não virá da ajuda internacional. Inevitavelmente, esse fardo recairá sobre o povo ucraniano ou russo por meio de reparações de guerra. Qualquer resultado terá sérias consequências. A Ucrânia não era um país rico antes disso. Na verdade, era o país mais pobre de toda a Europa. Os custos de reconstrução são estimados em mais de 2 anos de toda a produção econômica do país antes da guerra. Se a Ucrânia dedicasse toda a sua economia à reconstrução, à custa de todas as outras funções, incluindo alimentar seu povo, levaria mais de 2 anos para voltar ao ponto em que estava, supondo que sua capacidade econômica não tenha sido reduzida por uma perda impressionante de capital e mão de obra. Na verdade, a Ucrânia e a Rússia pagarão por esta guerra durante décadas. Como parte beligerante nesta guerra, é difícil simpatizar com este país, mas as lutas econômicas de longo prazo, após o conflito, só trarão mais problemas. Seria justo a Rússia, sendo muito mais rica, pagar reparações pelos danos causados. No entanto, reparações de guerra de uma grande potência militar, após uma guerra devastadora na Europa, já foram tentadas antes com resultados ruins. Ainda assim, é uma solução que vale a pena explorar. Soluções menos populares também surgirão, como economias avançadas globais, pagando para atualizar ambos os países, permitindo que sejam membros produtivos da economia mundial. Isso já foi feito após a Segunda Guerra Mundial e, embora possa ser menos gratificante se bem gerido, poderia resultar em desfechos mais produtivos e pacíficos para todos os envolvidos. Seria melhor dar ao mundo outra Alemanha ou Japão do que outra Coreia do Norte, e a economia terá um papel crucial nesse destino. A economia russa e ucraniana pode se recuperar desta guerra durante nossas vidas de forma razoável? Quais são as melhores opções para recuperar a economia nesta região? Por fim, ajudar economicamente a Rússia aumentaria a chance de outros países se envolverem em hostilidades. A Rússia projeta uma imagem de força econômica e poder militar ao mundo, mas, na realidade, está atrás das verdadeiras superpotências em ambos os aspectos, exceto por seus vastos recursos naturais e arsenal nuclear, os dois fatores que a mantêm como um grande jogador global. Se a Rússia conseguir reconstruir uma economia funcional após esta guerra, isso seria algo novo, não necessariamente um retorno à normalidade, porque a Rússia nunca teve realmente uma economia verdadeiramente próspera. Para criar uma economia diversificada e estável após a guerra, é necessário aprender com as duras lições vivenciadas. O país passou pela Revolução Industrial muito depois dos seus pares europeus ocidentais, ainda estando significativamente atrasado. A servidão, onde os camponeses serviam aos nobres proprietários de terras, só foi abolida em 1861. A partir daí, abraçou a indústria e estava crescendo. Mas grande parte dessa nova riqueza ainda ia para a nobreza, e na Revolução Bolchevique, em 1917, o país ainda era principalmente agrário. A economia soviética progrediu por um período. O forte foco na indústria pesada fez o país se expandir além da agricultura e ser a segunda maior economia do mundo por um tempo, embora sempre atrás dos Estados Unidos da América, e menos próspera per capita que França, Reino Unido, Alemanha ou Japão no pós-guerra. Muito disso teve menos a ver com gestão econômica e mais a ver com pura demografia. A União Soviética teve o maior número de baixas durante a Segunda Guerra Mundial.
Estima-se que entre 8 e 11 milhões morreram em combate e 24 milhões de civis perderam a vida. O único país que se aproximou em números brutos de perda humana foi a China, que já era um país mais populoso para começar. Depois da guerra, a União Soviética enfrentou dificuldades para desenvolver sua economia devido à perda de grande parte de sua força de trabalho jovem. Quase 70% dos homens soviéticos nascidos em 1923 morreram antes do fim da guerra, devido ao conflito, doenças, desnutrição e, em menor parte, causas naturais. Mas não importa como isso seja dividido, é uma perda devastadora. Claro que, acima de tudo, de uma perspectiva humana, mas mesmo do ponto de vista de um economista verdadeiramente insensível, é muita mão de obra que não pôde ser usada para reconstruir ou administrar a economia. Muitos também foram feridos, ficando impossibilitados de contribuir com o mesmo nível de produção de uma pessoa saudável. As perdas da Segunda Guerra Mundial foram tão severas que seus impactos ainda são visíveis nos gráficos populacionais de ex-estados soviéticos como Rússia e Ucrânia, ecoando através das gerações devido às vidas perdidas que não puderam gerar descendentes. Terra, trabalho e capital são os fatores econômicos de produção. Para produzir qualquer coisa, uma economia precisa de alguma combinação desses fatores. Após a guerra, o país havia perdido uma quantidade significativa de seu capital e uma quantidade devastadora de sua mão de obra. Meio século depois, com o colapso da União Soviética, uma série de planos econômicos fracassados, guerras custosas e problemas domésticos significavam que o russo médio vivia na pobreza pelos padrões globais. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a formação da Federação Russa, o governo privatizou mal as indústrias estatais, permitindo que comparsas ligados a ele assumissem o controle daquelas lucrativas ou que exploravam o povo. Na União Soviética, a propriedade privada de empresas era ilegal, com raras exceções. Nesse sistema, os trabalhadores recebiam salários modestos para comprar pequenos luxos, pois a maioria dos itens essenciais eram, teoricamente, fornecidos pelo Estado. Quando a Rússia quis privatizar suas 45 mil organizações estatais, responsáveis pela maior parte da indústria do país, enfrentou um problema. Se vendesse para investidores estrangeiros, estaria entregando sua economia a países que, há poucos anos, eram acirrados rivais globais. Mas se vendesse para seu povo, eles não tinham recursos para investir nessas empresas. O novo governo russo distribuiu vouchers de privatização para todos os cidadãos, inclusive crianças, que poderiam ser trocados por ações em empresas estatais como solução. O problema era que muitos russos na época eram extremamente pobres e não compreendiam os novos mercados financeiros. Então, trocaram os vouchers por comida ou dinheiro, principalmente para mafiosos que controlavam os mercados negros antes da queda da União Soviética. Através de diversos mecanismos, a maior parte da riqueza do Estado foi parar nas mãos de poucos indivíduos próximos ao novo governo. O povo russo eventualmente percebeu o ocorrido, e até hoje há pedidos para reverter a privatização do início dos anos 1990. Embora agora, 30 anos depois, esteja muito longe e as chances disso acontecer sejam altamente improváveis. Quando Putin chegou ao poder, ele abalou a oligarquia, tornando-se incrivelmente popular. Mas, na realidade, apenas substituiu os comparsas do governo anterior pelos seus próprios. A desigualdade de riqueza na Rússia permanece uma das mais severas do mundo, e as poucas indústrias básicas remanescentes da era soviética ainda dominam a economia do país, pois os poderes estabelecidos não precisaram investir em outros setores. A abundância de recursos naturais do país basta para enriquecer aqueles que mantêm o sistema, e a fama de corrupção, instabilidade política e capitalismo de compadrio afugenta investimentos em indústrias não extrativas. Antes das sanções impostas após a invasão da Ucrânia, empresas ocidentais avançadas operavam na Rússia para vender produtos em troca de petrodólares ou se envolver diretamente na indústria de recursos naturais. Poucas organizações tinham interesse em estabelecer instalações na Rússia para outros fins. Em 2021, as exportações do país consistiram principalmente em recursos naturais. Menos de 10% das exportações envolveram valor agregado através da manufatura ou adições intelectuais, sendo muitos deles equipamentos militares. A Rússia é um estado petroleiro, como outros, mas com tundra em vez de deserto,
embora isso não seja a primeira coisa que as pessoas pensam sobre sua economia. A simplicidade da economia russa tem sido sua maior defesa contra as sanções globais mais severas da história. Economias avançadas dependentes da importação de materiais, adição de valor, fornecimento de serviços internacionais ou turismo são mais suscetíveis às sanções do que a Rússia, cuja economia é majoritariamente baseada em receitas de recursos naturais. O petróleo e o gás russos não diferem dos de outros produtores mundiais, e vários países neutros ficaram felizes em comprá-los com desconto para abastecer suas indústrias domésticas. O conflito está afetando a economia russa, mas, como ela já não era notável ou complexa e manteve alguns clientes neutros, seu declínio tem sido mais lento do que o esperado pelo Ocidente. Avaliar como seria uma recuperação econômica e como um país como a Rússia poderia se reintegrar como um participante industrial produtivo na economia global dependeria do que ele está se recuperando. Um colapso total ou um pequeno contratempo. Contudo, é ingênuo pensar que a economia russa não sofreu com as sanções e os custos de uma grande guerra. Hoje está enfrentando muitos dos mesmos desafios que vem enfrentando ao longo de sua história. Sua economia tem sido lenta para se modernizar e desenvolver indústrias tão avançadas quanto seus pares ocidentais, ou mesmo asiáticos do Pacífico, está sofrendo ainda mais com a instabilidade política e está perdendo uma grande parte da porção mais produtiva de sua força de trabalho. Ninguém pode dizer com certeza quem será o líder da Rússia daqui a um ano ou como será seu estilo de governança. Desafios à liderança de Putin existem desde que ele assumiu o cargo, e comentaristas prevendo sua queda até agora foram provados errados com um governo que se manteve no poder através de uma série de ameaças reais. Mas qualquer governo que enfrentou recentemente uma revolução armada à sua porta está em terreno instável, e esse é o ponto. Ninguém pode prever o futuro. Mas com um tão incerto, ninguém vai fazer investimentos na economia russa, além de indústrias que só podem existir na Rússia. Para a Rússia se recuperar e construir uma economia globalmente competitiva, precisará de um governo estável e confiável. Estabilidade governamental difere de longevidade no poder. A Rússia precisa desenvolver indústrias capazes de gerar produção estável e empregar grande parte de sua população. O petróleo e o gás geram muito valor, mas se metade da economia depende da exportação de combustíveis fósseis e o preço desses combustíveis cai pela metade, então, sem medidas drásticas, a economia pode entrar em uma grave recessão. Uma indústria como tecnologia, finanças e até mesmo manufatura básica ainda tem seus altos e baixos, mas emprega muito mais pessoas e significa que a economia não está à mercê do preço de uma única commodity. Apesar de terrível, a invasão da Ucrânia trouxe alguns benefícios não intencionais para a economia da Rússia. Nas últimas 3 décadas, a Rússia teve um pequeno grupo de oligarcas muito ricos, uma pequena classe média empregada principalmente no setor de recursos naturais ou indústrias de apoio, e uma grande população de baixa renda. A renda média na Rússia é equivalente a $6.000 por ano, o que significa que metade da Rússia vive com menos do que isso. Olhando para as partes da Rússia que o resto do mundo vê, não parece ser assim. Moscou e São Petersburgo se assemelham a outras grandes cidades em economias avançadas, pois na Rússia a riqueza é altamente concentrada e regional. As extensas regiões raramente visitadas por estrangeiros são compostas por comunidades ex-soviéticas extremamente pobres, com graves problemas sociais ou agricultores de subsistência à beira da sobrevivência. A extração de recursos naturais na Rússia emprega apenas 2,7 milhões de pessoas, incluindo, por algum motivo, fornecedores de ar-condicionado. Ainda assim, isso representa uma pequena parte da população russa de 143 milhões. E as pessoas fora desse setor foram até recentemente totalmente deixadas para trás. Ironicamente, a própria guerra trouxe algumas das melhores oportunidades de emprego para os russos marginalizados nas últimas 3 décadas, pois o governo está sendo praticamente forçado a redistribuir a riqueza dos recursos naturais para pagar as pessoas para lutarem. A Rússia poderia aprender com uma reestruturação econômica pós-guerra para melhorar sua economia.
É crucial assegurar que a riqueza dos recursos naturais da nação beneficie o país, ao invés de um grupo restrito que suborna para possuir a nação e aqueles poucos afortunados em conseguir empregos na única indústria lucrativa do país. O uso de gastos militares para pagar soldados como forma perversa de estímulo governamental não é novidade. Como discutimos em nosso vídeo sobre o real custo do acúmulo militar global, existem maneiras mais eficientes de abordar a questão. Se a nova Rússia, que surgir após a guerra, convencer o mundo de que é estável e vale a pena investir, poderá usar a riqueza do petróleo para co-investir em novas indústrias e diversificar sua economia. Oferecer estabilidade para criar novas oportunidades também pode ajudar o país com o maior desafio pós-guerra, a demografia arruinada. Centenas de milhares de jovens foram mortos ou feridos lutando neste conflito. Centenas de milhares fugiram da Rússia por medo de serem forçados ao serviço militar ou para encontrar uma vida melhor em um país que não está sob as sanções mais severas da história. A Rússia já enfrentava uma população em declínio e envelhecida antes da guerra, com mais idosos para sustentar e menos jovens para apoiá-los. O setor de recursos naturais encobriu esse problema por muito tempo, pois a indústria não requer muita mão de obra para fornecer uma grande produção para a economia. Mas, se a Rússia quiser construir uma economia diversificada, vai precisar de uma força de trabalho produtiva, e como uma grande parte de seus trabalhadores mais jovens e brilhantes fugiu do país ou foi perdida neste conflito em andamento, isso será uma batalha difícil. A Rússia terá dificuldades para atrair talentos por meio da migração qualificada, pois não fala uma língua comum e nenhum trabalhador qualificado vai querer se mudar para lá para construir uma vida melhor para si e sua família. Novamente, tudo volta a fornecer uma governança estável. A Rússia teve 3 ou 4 governos muito diferentes desde 1900. Todos eles falharam em proporcionar um padrão de vida adequado ao potencial do país para seu povo. A Rússia tem um grande potencial de ser um dos países mais ricos do mundo. Mesmo com altos níveis de corrupção e má gestão, que arruinariam a maioria das nações, ela se manteve como uma potência global significativa. É fácil pensar que uma luta contínua, onde ela se torna uma gigante Coreia do Norte, é um bom resultado no fim das contas. Eles se meteram nessa confusão, mas historicamente, uma forma eficaz de promover a paz é incentivar a cooperação econômica por meio de indústrias que criam dependência mútua. A troca de recursos pode ser um bom começo, mas como esse conflito mostrou, não é infalível. Claro que ninguém pode prever o futuro, muito menos os economistas. Um esforço de reconstrução pós-guerra, como ocorreu na Europa Ocidental ou no Japão após a Segunda Guerra Mundial, é possível na Ucrânia e na Rússia. Embora menos popular na Rússia, poderia servir a uma agenda semelhante. Em 1945, o mundo se dividia entre capitalistas liderados pelos Estados Unidos da América e comunistas liderados pela União Soviética. Hoje, o mundo está se tornando mais insular novamente, com os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, incluindo a Rússia, se afastando do comércio e da indústria global que definiram as últimas 3 décadas.